Glória a Deus. Irmãos, eu queria que você pegasse sua Bíblia. Abra lá comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Coloca aqui no telão para mim. Almeida, revista atualizada. Quero trazer uma palavra. A gente vai fechar a nossa série de 2 domingos. Eu queria que essa palavra queimasse seu coração, para a gente sair daqui renovado, entendendo algumas verdades. Vamos lá, o que é que diz? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, ou seja, Ele nos transformou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Segundo a verdade, o que Deus fez? Ele nos transformou para sermos testemunhas para uma geração que não conhece a Deus. Querido, nós estamos falando sobre o poder transformador da vida cristã, mas eu quero dar um subtema para essa pregação de hoje. Coloca aqui para mim, por favor. Subtema: o poder transformador da vida cristã, verdades que transformam. Diga comigo: verdades que transformam. Amém? Irmão, quando nós pregamos uma coisa, uma verdade que transformou a nossa vida, com certeza essa verdade vai transformar a vida daqueles que o ouvem. Porque se tem uma coisa que transforma a vida de alguém, são testemunhos de verdade, pessoas que foram transformadas, que tiveram uma vida e Deus transformou, espaldando na verdade, e ela foi transformada. Porque só a verdade aplicada na vida de uma pessoa tem o poder de transformá-la completamente. E Paulo, ele fala sobre isso quando ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 18, versículo 9, quando ele diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. Mas pastor, o que é a verdade? O que é a verdade para você? O que é a verdade para nós? Simplificando o que é verdade, verdade é a revelação divina para o coração do homem, que está contida na sua palavra. A Bíblia fala, lá no Salmo 119, versículo 160, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as suas justas ordenações são eternas. Lá em João 17, a Bíblia diz: santificam na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando você olha para a verdade, ela é uma revelação da palavra de Deus. E lá em Efésios 6,14 diz assim: assim mantenhamos firme, cingindo-se com o cinto da verdade. O primeiro equipamento na armadura de Deus é o cinto da verdade. A verdade, ela segurava ali, a roupa que vinha por baixo, segurava as armaduras que ficavam no cinto, e também dava sustentabilidade para o guerreiro trabalhar ali, para ele se movimentar. Ele deixava a coluna ereta, porque ele apertava no meio. A verdade, ela tem um poder de nos proteger contra a mentira, de nos resguardar, de nos colocar de pé. Esse é o poder da verdade. Por isso que a revelação divina, que é verdade, ela abre nossos olhos, ela cura nossa alma, ela muda o nosso caminho. A verdade tem esse poder, e sem a verdade de Deus é impossível você viver a vida cristã. Não tem como você viver a vida cristã se você não tem a verdade. Irmão, a verdade, ela é uma chave que abre ambientes não acessados pelo homem natural. Existe, quando você começa a viver a verdade, entendendo a verdade, você vai acessando lugares sobrenaturais, lugares que o homem natural nunca consegue chegar. Então a verdade, ela é chave. A verdade de Deus, ela é remédio, ela tem o poder de curar o corpo, a alma e o espírito. Salomão falou sobre isso, que aquele que encontra a palavra, ele recebe vida e saúde no seu corpo. Essa palavra falou muito comigo na época quando eu tinha depressão, porque foi a palavra que marcou a minha história, na época que eu estava lutando contra uma depressão, porque eu entendi que a palavra de Deus, ela era saúde e era vida para mim. Então a verdade, ela tem esse poder, irmão.
A verdade são tesouros que enriquecem a nossa vida espiritual. O nosso valor não está naquilo que nós somos, mas naquilo que nós carregamos de Deus. O valor que eu tenho é aquilo que eu tenho de Deus, que eu carrego na minha vida. E a verdade tem o poder de enriquecer a minha vida espiritual. Ela tem como alimentar e fazer com que eu tenha um valor. Satanás não tem medo de você, mas ele tem medo daquilo que você carrega de Deus, amém? Então quando nós conhecemos a verdade vai nos transformando. E eu queria falar algumas verdades que mudaram a minha vida em todos esses anos. E muitas dessas verdades que eu vou falar aqui, que são poucas, mas são bem diretas, eu já ministrei aqui na igreja. Mas são verdades que têm um peso para esse tempo. São verdades que vão abrir a nossa mente para entender o que nós temos que suportar e viver para esse tempo, para essa estação, para esse ano. Porque as verdades de Deus nunca envelhecem. Elas sempre vêm e nos alimenta e nos dá graça e força para a gente vencer. Amém, irmão? A primeira verdade que eu quero falar para você é que todo verdadeiro cristão precisa entender. Eu não estou falando conhecer algo mais profundo, mas precisa entender o mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual é a dimensão original das coisas. Tudo acontece aqui, para nós. Então, tudo que acontece aqui no mundo físico, primeiro acontece no mundo espiritual. Não é as coisas que vêm daqui para lá, as coisas vêm de lá para cá. É de lá que vem a nossa vitória, é de lá que vem a nossa conquista, é de lá que vem a graça de Deus. Então tudo vem do âmbito espiritual. Então a primeira coisa, você tem que conhecer o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é real e ele rege o plano físico. O plano físico, ele é uma consequência do mundo espiritual. Então você entende, a nossa realidade, ela é profundamente afetada pelas nossas escolhas e influenciada pelo mundo espiritual. Você pode ser influenciado por Deus, pelo Espírito Santo, ou você pode ser influenciado por espíritos malignos. E essa influência maligna, ela vem através de pensamentos, sentimentos e vontade, irmão. Quando você ignora essa realidade, você se torna uma presa fácil, um cego no meio do tiroteio. Quando Jesus entrou em Getsêmani para orar, porque ele estava perto para enfrentar a cruz, ele chamou os discípulos: olha, ficai aqui e vigiai, porque eu vou entrar e vou orar. Mas quando Jesus volta, eles estavam todos dormindo. Por quê? Porque eles não entendiam o mundo espiritual, eles não tinham noção da guerra que estava acontecendo naquele momento. Então Jesus olha para ele e disse: olha, vigiai e orai, para que não caia em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é o quê? O que ele está falando? Ele está falando que no espírito você está entendendo o mundo espiritual. Quando você anda no espírito, você consegue entender. Você está vendo, você está compreendendo. Mas quando você está na carne, você está sujeito a cair na tentação. Você está alheio às coisas do espírito, do mundo espiritual. Você não está entendendo nada que está acontecendo, porque você não conhece. Às vezes, irmão, Satanás está criando uma arapuca dentro da nossa casa, está destruindo a nossa família, mas a gente não consegue ver nada. Por quê? Porque está no âmbito do espírito. As coisas estão acontecendo numa velocidade e você está parado, você não está entendendo nada. Estamos lutando com os irmãos, lutando com o nosso cônjuge, brigando com os outros, mas tudo é uma influência maligna por detrás de tudo isso. Nós perdemos essa visão, essa verdade muitas vezes. Nós andamos como se não existisse esse mundo espiritual, como não existisse essa guerra, como não existisse essa realidade. E aonde é a origem de tudo? Foi de lá que Deus disse: haja terra, haja luz, houve luz. O físico é a consequência daquilo que já existia no mundo espiritual, de uma voz profética de Deus. Então, se você não compreende o mundo espiritual, irmão, você está perdido. Isso aconteceu comigo. Eu não entendi o mundo espiritual. Eu estava na igreja com depressão, não sabia o que fazer. Eu murmurava, não entendia: Deus, por que isso na minha vida? Porque aquele que não conhece o mundo espiritual, ele murmura, ele reclama, ele quer desistir, ele não tem paz, irmão.
Você sabe que a paz, ela é um estado de espírito, sim ou não? A paz, ela é um estado de espírito. Só que essa paz, quando você tem, dá o descanso, porque você compreende o que está acontecendo. E você sabe que Deus está contigo. A Bíblia fala lá em Atos 8:32, Jesus como ovelha foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Por que ele não abriu a sua boca? Jesus, ele conhecia o mundo espiritual, ele sabia que tudo aquilo ali era necessário. O que estava acontecendo era necessário. Jesus entendia o mundo espiritual, por isso que os mártires que morreram em nome de Jesus, eles morriam com honra, porque eles tinham noção da vida espiritual, do mundo espiritual. Eles sabiam que Deus estava naquele negócio, eles sabiam que Deus estava agindo, eles sabiam que o momento era agora. Irmãos, os cristãos do passado, eles sabiam o dia que eles iam morrer. Isso não é espiritismo. Eles tinham noção. Paulo falou sobre isso. Acabei a carreira, guardei a fé, agora o que me espera é a coroa. Ele tinha entendimento, ele conhecia, ele sabia quando estava chegando o seu tempo. Nós estamos cegos, as coisas estão acontecendo, Satanás está se levantando, nós não temos noção. A minha oração, Deus, abre a nossa visão, nos faz entender o mundo do espírito. Só um guerreiro, ele vai lutar se ele saber as armas certas, como é o seu inimigo. Como é que você vai lutar com seres espirituais se você não tem noção? Se você não entende, não é conhecer. Como eu falei para você, não tem como você conhecer profundo. Alguns sim, mas nem todo mundo. Mas você tem que entender isso. Essa guerra é uma guerra diária, ela está no mundo do espírito. Por isso que quando você tem essa noção, existe uma paz dentro de você. Existe uma tranquilidade, porque você sabe que Deus está agindo, Deus está contigo. É como Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quando você conhece o mundo do Espírito, você tem paz. Você sabe que Deus está te guardando, você sabe que Deus permite, Deus está permitindo. Irmão, até para adorar a Deus de verdade, você precisa entender o mundo do Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, e é importante que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém? Amém, querido? Olha para o seu irmão e diga: Deus está te chamando para você entender o mundo do Espírito. Quando você entende, é diferente. Agora entenda uma coisa: para você manter favorável o mundo do Espírito sobre a sua vida cristã, irmão, você precisa considerar 3 pilares fundamentais. Quantos pilares? 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar do poder das palavras. Irmão, a nossa palavra ela tem um peso, não tem? Sim ou não tem? A gente sempre fala que nossa palavra é um documento. Se você fala uma maldição, Satanás pega e transforma na maldição. Se você fala uma palavra de bênção, Deus pega e transforma também. Existem ambientes que são carregados por causa de palavra de maldição. Você já entrou assim? Irmão, eu cresci dentro de uma casa que o meu padrasto, ele tinha essa mania de falar coisas horríveis. E existia um peso dentro de casa. Um peso, glória a Deus, Deus salvou a vida dele. Mas quando ele falava, irmão, existia uma opressão, porque as palavras têm esse poder. Provérbio, a Bíblia fala lá que em Provérbio 18:21, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem utiliza ela, comerá do seu fruto. Então quando você não sabe usar essa palavra, essa língua que você tem em favor de Deus, você pode usar em favor do mal. Através das nossas palavras, você pode trazer graça ou pode trazer maldição. Você está entendendo? Quem está aqui? Você pode trazer maldição. Então, tome cuidado daquilo que sai da sua boca, irmão. Isso aqui, ele é muito importante, uma verdade para nós, porque vai influenciar o mundo do Espírito contra a sua vida. E quando eu olho para essa verdade, eu vejo quando Moisés, ele levanta os 12 espias e manda espiar a terra. Diz a Bíblia que dos 12, 10 trouxeram um relatório negativo. Eles disseram: olha, a terra é boa, maravilhosa, tem muito fruto, são grandes,
mas lá moram os anaquins, os gigantes. Nós somos como gafanhoto. Irmão, aquelas palavras negativas inflamaram o coração do povo. O povo começou a chorar, foram a noite toda clamando, gritando, chorando. Sabe o que Deus fez? Ah, é? Vocês não acreditam? Vocês acreditaram numa palavra negativa, mas não acreditaram na minha palavra? Agora vocês vão morrer no deserto. Você entende como é que você precisa entender o poder da palavra? Todos morreram no deserto. A gente sabe que só Caleb e Josué, que era duas vozes que não teve efeito nenhum, irmão, porque ele está dizendo, não, nós vamos conquistar, Deus prometeu. Mas as pessoas preferem ouvir as palavras negativas, sim ou não? Elas preferem ouvir as palavras negativas. Então todo aquele povo foi movido, motivado por palavra de destruição, irmão. Perderam de entrar na terra prometida, de viver as coisas grandiosas de Deus, simplesmente por causa de palavras que levaram à incredulidade. Você está entendendo, irmão? Nós estamos perdendo muitas coisas porque estamos ouvindo. Eu te pergunto, o que é que você está ouvindo? Porque às vezes não é só falar, é ouvir também. Quais são as palavras? Porque isso nos preenche. Tem gente que só fala de maldição porque só ouve maldição. É gente matando, o pai matando o filho. É tanta notícia, tanta desgraça, que na sua cabeça só tem isso. Você não acredita mais no homem, você não acredita mais em ninguém. Você diz, não, maldito o homem que confia no outro homem. Deus está falando de nós mesmos, a gente tem que acreditar no outro. Mas aquilo vai te movendo, aquilo vai te deixando uma pessoa toda armada. Porque aquilo que você ouve, aquilo que você fala, motiva no mundo espiritual, irmão. Pode mudar tudo na vida espiritual. Então você precisa entender isso, irmão. Quando eu entendi essa verdade na minha vida, eu estava com depressão. Eu comecei a pregar dentro do meu quarto os versículos bíblicos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu comecei a declarar cada versículo. E aquilo foi se tornando verdade na minha vida. Foi tornando verdade, foi mudando a minha história. O ambiente que eu vivia, que era o meu quarto, era um ambiente opressivo. Às vezes eu deitava no meu quarto ali, entrava na minha cama e deitava na cama ali. Eu sentia logo uma opressão, alguém deitando do meu lado. Eu já caía de joelho, passava a noite toda orando. Mas quando eu comecei a entender essa verdade, que tem influência no mundo espiritual, eu comecei a declarar a palavra, profetizar a palavra. Eu pregava a palavra, escrevia assim, né, em folhas, e a pregava e começava a declarar de manhã. Irmão, o ambiente mudou. Então eu quero declarar que através das palavras de vida que vão sair da sua boca, o ambiente da sua casa vai mudar, a sua vida vai mudar, tudo vai mudar, porque a nossa palavra, a palavra do cristão tem peso. Então você tem que entender essa verdade não pode sair do seu coração. O segundo pilar, irmão, o segundo pilar que traz o favor no mundo espiritual para nós, é a intenção do bem, é praticar o bem. Nós temos falado disso aqui várias vezes. E a Bíblia fala lá em Gálatas 6, 9, a pastora Carol falou desse texto. E não nos cansemos de fazer o bem. Não, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Quando a gente fala sobre esse texto, nós entendemos aqui três coisas. O fazer o bem, ele abre portas para nós. Porque Deus nos contribui, as coisas vão acontecendo. O fazer o bem, ele sustenta, ajuda a sustentar a nossa fé. Você se torna uma pessoa, poxa, cara, fiz uma coisa legal, glória a Deus, Senhor, obrigado. Não é assim? Você se sente útil, você se sente alegre quando você ajuda alguém, quando você dá um dinheiro para alguém, abençoa alguém, né, dá assistência para alguém, aquilo te alegra, aquilo te dá força. E terceiro, você colhe frutos de bondade. As pessoas começam também a doar para você. Por quê? Porque isso é fruto, isso é colheita, então você vai colher. Irmão, isso tem um poder sobrenatural no mundo espiritual. Isso tem um poder para nós. Isso move o sobrenatural sobre nós. E o terceiro pilar, irmão, para a gente trazer o mundo espiritual a favor de nós, é fortalecer o interno. Quando falar fortalecer o interno, fala de momento de oração, de busca a Deus, de nós tirarmos o tempo, irmão, buscar a base interior, a busca interior. Por isso que Jesus disse:
orai e vigiai. Para quê? Para não entrar em tentação. Para quê? Para que teu espírito esteja forte. Às vezes o que falta para nós é esse tempo de consolidar o nosso interior. Eu vi uma estatística que de 100% dos cristãos, só 40% ora. As pessoas não gostam mais de orar, as pessoas não têm mais contato com Deus. Você tem contato com a igreja, você vem aqui, você levanta a mão, você acha legal, que hino gostoso, meu Deus, maravilha. Mas você não tem uma vida diária de oração. Por isso que a tentação bate na sua porta, te derruba, acaba com a tua casa. Mas em nome de Jesus, é hora de a igreja se levantar e entender que é hora de fortalecer o interior. Porque a tentação vai bater na sua porta. Jesus disse, ó, orai e vigiai, para que não caia. Ele está dizendo o quê? Porque vai vir. Vai vir ou não vai vir? Vai vir ou não vai vir? A tentação vai bater na tua porta, irmão. Mas se você estiver em oração, em graça, você vai ter a força necessária para dizer, não, eu não quero. Então Jesus disse, se você fizer isso, orar e vigiar, o teu espírito vai estar forte. Ele vai estar forte. Agora, a segunda verdade que Deus ministrou na minha vida esses anos, que foi uma chave para mim, é que para viver a vida cristã não basta ter só vontade. Quem tem vontade de servir a Deus aí, irmão? Eu tenho. Quem tem vontade? Tem vontade, pastor? Tem vontade? Mas a vida cristã não basta só ter vontade. Você tem que ter intencionalidade. E quando tem gente que ele só vive de vontade, diz assim, pastor, a minha vontade é ser missionário, mas nunca pregou para ninguém da sua casa, nunca falou de Jesus para um amigo, um conhecido. Como é que ela vai ser missionária? Eu sempre falo isso aqui, mas tinha uma irmã aqui na igreja que ela sempre falava, pastor, meu sonho é o Sudão. Você sabe que o Sudão é o pior lugar da África para você pregar o evangelho. Lá, cristão é feito de churrasco. Ele queima a pessoa viva. Mas essa pessoa disse que o sonho dela, irmão, não conseguia pregar na esquina. Era uma ilusão que ela tinha na cabeça dela. Alguém pode dizer, mas pastor, eu tenho tanta vontade de fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque você não tem intensidade. Não existe intensidade. O reino de Deus é para aqueles que são intencionais. É aqueles que estão dispostos a se doar, a sacrificar para viver o reino de Deus, irmãos. Você precisa ser intencional naquilo que Deus está te chamando. Irmão, a intencionalidade é a qualidade de agir ou de pensar com propósito. Toda intencionalidade é intenso. Todo aquele que é intencional, ele é muito intenso. Ele faz as coisas com muita intensidade. A maior característica de Pedro, que difere dos demais discípulos de Jesus, era a sua intencionalidade que ele tinha. Quando Jesus entrou no barco de Pedro e fez aquela grande pesca, Pedro caiu nos pés dele, Senhor, longe de mim, porque sou pecador. Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescador de homem. Pedro, na sua intencionalidade, se levantou, deixou o azeite e foi. Porque todo intenso, ele é radical. Ele é muito radical, ele vai mesmo, ele faz, ele quer fazer. Não existe uma intensidade. Na quarta vigília da noite, quando Jesus ia andando sobre as águas, o discípulo olhava assim, é o fantasma, começar a gritar. Jesus disse, não tema, sou eu. Mas Pedro, na sua intencionalidade, disse, és tu, manda eu ter contigo. Aí Pedro foi andando sobre as águas, irmão. O primeiro homem fora Jesus andar sobre as águas. Por quê? Tudo por causa da sua intencionalidade. Você entende? Quando Jesus chegou para os seus discípulos e disse, olha, quem disse que eu sou por aí? Ele disse, olha Senhor, dizem que isso é o João Batista, é Elias, é Jeremias, é alguns dos profetas. Mas Jesus olha para os 12, disse, vocês, quem diz que eu sou? Pedro se levanta na sua intencionalidade e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi sangue e carne que revelaste a ti, mas o Pai. Irmão,
Ali tinha vários discípulos, não estavam só os 12. Tinha outros discípulos que seguiam Jesus, mas só Pedro recebeu a revelação. Sabe por quê? Porque Deus revela o profundo para aqueles que são intensos. Você sabe o que é uma pessoa intensa? É uma pessoa que tem fome, que tem sede, tem paixão, tem coragem, tem força, intensidade. Sabe o que está faltando para nós nesse tempo, pastores, homens e mulheres de Deus? É nós sermos intenso na adoração, intenso no nosso ministério, intenso no nosso propósito. Está faltando intensidade, irmão. Está faltando intensidade, alegria, vida, para a gente poder viver as coisas grandiosas de Deus. A intensidade te leva a fazer isso. Você quer ver um cara que foi muito intenso no Velho Testamento, era um louco por Deus? Foi José do Egito, filho de Jacó. Irmão, José, ele tinha foco, alegria, paixão e determinação. Ele tinha foco porque ele estava decidido a viver o sonho de Deus. Era o objetivo dele. Era o objetivo dele de vida. Ele tinha alegria porque mesmo vendido pelos seus irmãos, ele não andava triste por aí reclamando, não. Ele chegou e foi vendido lá, ele prosperou no lugar que ele estava, através de Deus, porque ele tinha alegria. Ele tinha paixão por Deus, porque ele decidiu se guardar. Ele teve a oportunidade de pecar com uma mulher, mas ele fugiu, porque ele era apaixonado por aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha intensidade, porque mesmo ele sendo preso, ele não ficou triste. Ele estava lá sendo líder, se movimentando, até Deus usar ele em interpretação de sonho. Cara, esse homem, ele tinha tudo isso. Se você, a tua intencionalidade não tem força, não tem alegria, não tem paixão, não tem determinação, então a tua vida espiritual está comprometida ao fracasso. Ela não vai conseguir continuar. Ela vai fracassar. Por quê? Porque a vida espiritual é cheia de desafios, sim ou não? É cheio de desafio, é cheio de luta, é cheio de guerra. Para onde você olha, você... São tantos desafios que você olha e você acha que não vai conseguir. Por isso que você precisa, tá certo? Por isso que você precisa ter foco, ter alegria, ter paixão, ter determinação. Olha para o seu irmão e diga: você precisa ter foco, alegria, paixão, determinação. Você entende isso? Isso te dá um valor, isso te dá uma graça para você viver a vida cristã. Porque vai vir as guerras, irmão. Duas coisas eu aprendo com José para não perder a intencionalidade. A primeira coisa que eu aprendo com ele é que todos nós precisamos ter um sonho, uma visão, um foco. Porque é isso que nos move, é isso que nos motiva. Seja espiritual, seja secular. Você tem que ter um foco na sua vida. Você pergunta para o irmão: irmão, vai para onde? Irmão, estou indo, não sei, pastor, estou indo para qualquer lugar. Você vai para onde? Então, quem vai para um lugar que não sabe, não chega em lugar nenhum. A pessoa começa a andar em círculo. Irmão, eu conheço gente que nunca mudaram a sua história. Eles andam em círculo, procurando algo para fazer. Você conhece alguém assim? Nunca consegue ter um alvo, não consegue ter uma estabilidade. Por quê? Porque ele não tem um objetivo de vida. Não existe uma visão no seu coração. Então, José, ele sabia para onde ele queria chegar. E eu pergunto: para onde você quer chegar? Luan, onde você quer chegar? Para onde você quer chegar? José sabia onde ele ia chegar, mas pastor, eu não sei. Então peça a Deus, que Deus vai te revelar, Deus vai te mostrar. Mas pelo amor de Deus, não ande sem um foco. Pelo amor de Jesus Cristo, não ande sem uma visão, não ande sem um objetivo. Porque isso guarda a tua intencionalidade. Às vezes você tem essa, mas como você não tem um foco, você vai perdendo, você vai vivendo de tudo. Você vai vendo de tudo, você não tem um alvo. Tudo que pega em você, você como uma esponja vai sugando tudo. Você não consegue ter uma linha, um objetivo. Quando Deus falou para mim da tenda, irmão, acabou-se os outros sonhos. Eu agora tinha um alvo na minha vida e eu vou correr. É assim. Se você não tem, você tem que buscar Deus. Você não pode andar por andar.
A vida cristã é cheio de alvos. Alvo na santidade, alvo no propósito, no ministério, sim ou não? Quando você não tem isso, você anda errante, você vive, você respira. Você vive por viver. Irmão, a pior coisa que tem é acordar de manhã e não saber o que tem que fazer. É ou não é? Você acorda de manhã, o que eu faço hoje? Irmão, eu sei que tem uns aposentados que agora estão só tranquilos. Mas, irmão, até para quem é aposentado tem que ter um alvo para fazer alguma coisa, senão morre. Olha esse homem aqui. Esse aqui é missionário, aposentado há muitos anos, 82 anos, 82 anos, mas está aqui, ó. Em pé, passa o culto todinho aqui. Tem gente aqui que não aguenta passar o que ele fica aqui. Não aguenta passar essas horas aqui. Então, quando você tem foco, você vive isso. Amém? Então, esse é o poder. A segunda coisa que eu aprendo com José, para não perder a intencionalidade, é não naturalizar aquilo que não é natural. Irmão, José sabia que a sua vida não ia ser natural, não ia ser normal. Como a vida cristã, ela não é uma vida natural. Ela está sobre o natural. Porque você anda através de um Deus poderoso e invisível, que está no âmbito do Espírito. Então ela está sobre as coisas. Então ela é sobrenatural. José, ele sabia disso, ele tinha isso no coração dele. Porque se você olha para a vida de José, primeiro, José, ele foi quase morto pelos seus irmãos. Ele teve um livramento. Depois ele foi vendido, foi acusado, teve um livramento. Foi preso, parecia que ser esquecido. Deus livrou ele, entrou na frente de Faraó, ele interpretou o sonho e virou o governador do Egito. Me diga uma coisa, ele tinha uma vida normal? Foi uma vida normal? Eliandro, foi uma vida normal? Irmão, foi uma vida espiritual, uma vida sobrenatural. Então José sabia disso. Em Atos 2, versículo 43, diz que os sinais e prodígios era frequente na vida dos irmãos. Então era frequente eles verem os milagres de Deus. Deus agia no meio deles através do milagre. Por quê? Porque eles acreditavam em Marcos 16, 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Eles acreditavam no sobrenatural. Irmão, a gente não acredita mais. A gente se acostumou com o natural. Passa semana em semana, nós temos uma evidência do sobrenatural. A gente não vê Deus falar, a gente não vê Deus agir, a gente não vê Deus abrir uma porta impossível, a gente não vê mais nada. A gente não está preocupado com isso. Isso não faz mais sentido para muita gente, irmão. Isso não faz mais sentido para muita gente. As pessoas não acreditam mais que Deus pode curar uma doença incurável. As pessoas não acreditam mais que amanhã Deus pode abrir uma porta que você precisa. Nós não temos mais essa fé, nós não exercitamos mais isso. A gente vai levando a vida, vai. A gente está na igreja, a gente levanta a mão, mas nada acontece no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, irmão, a nossa vida, ela não é natural, ela é sobre. Olha para o seu irmão, diga: ei, a tua vida é sobre o natural. Deus nos chamou, homens e mulheres, para andar sobre as águas. Não é para você nadar, é para você andar sobre elas. É mais fácil nadar, irmão. É ou não é? A gente está nadando, nadando se cansa. Andar sobre as águas não, é milagre, ó. E aí a gente está nadando ali, ó, cansado, não tem mais força. Por quê? Porque não acreditamos mais no sobrenatural. Não entendemos que Deus pode abrir portas, fazer coisas que a gente nunca imaginou. Irmão, a vida cristã é viver pela fé, viver pelo impossível. Viver pelo impossível é viver o invisível. Você entende? É viver o invisível. É essas verdades que Deus está nos chamando para viver nesse tempo, igreja. É essa verdade que Deus está te chamando para você viver nesse tempo. Pare de viver o básico. O básico você só vive no início do seu ministério, onde você aceita Jesus.
Mas você não pode manter o básico, senão você vai ter uma vida básica espiritualmente. Não vai passar daquilo, não vai viver o novo de Deus. Tudo é muito básico na sua vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você manter vivendo o básico, pode acontecer que você não venha estar mais na igreja, porque o básico não te sustenta. O básico não te sustenta. Nós precisamos viver o extra, o adicional, coisas novas. Quem está entendendo aqui, irmão? Quem pode levantar as mãos aqui? Esse é o tempo de viver o extra, o adicional de Deus. Ah, pastor, foi tão bom naquele tempo, glória a Deus. Agora vai ser melhor ainda. Agora vai ser melhor ainda. Se você viver o milagre, vai ser 2 vezes mais um milagre. Porque cada vez que você vai vivendo, vai virando básico. E Deus sempre tem o extra para você. Ele sempre vai adicionar para você. Agora, isso é uma decisão, irmão. Tem gente que se acostuma a viver o básico. Tem gente que se acostuma a viver sempre com o básico, até na vida financeira. E ele não passa daquele porque ele se acostumou. Mas quando você entende o potencial, qualquer um de nós podemos prosperar. Qualquer um de nós aqui, ó. Se nós entendermos que Deus tem o adicional para nós, o extra, nós vamos viver. Eu vou falar uma coisa para você. Se tem um cara que sofreu tanto na vida financeira, foi eu. Isso na igreja. No dia que eu entendi essa verdade, irmão, Deus virou uma chave na minha vida. Poxa, se eu sirvo um Deus que abre porta, por que eu vou sofrer na vida financeira a vida toda? Irmão, as coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural, porque eu entendi uma verdade para a minha vida. Você está aqui, irmão? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu profetizo que o extra de Deus vai chegar. Eu profetizo que o adicional de Deus vai vir no teu ministério. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de dons, de graça, de unção, de poder. Eu estou falando de algo extraordinário de Deus. Cadê os homens e mulheres? Levanta a mão, glória a Deus. Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero falar aqui da terceira verdade para me terminar. Irmão, essa verdade foi a verdade que mudou a minha história. Irmão, essa verdade, ela mudou a minha caminhada, a minha vida em todos esses 30 anos de cristão. Essa verdade hoje, quando eu comecei a meditar nela novamente, meu coração começou a chorar de alegria. Porque se tem uma verdade que ela é direta, é essa que eu vou falar para você. A terceira verdade que você precisa entender é a verdade da realidade de Deus para a sua vida. Por que realidade de Deus para a sua vida? Porque existe 2 realidades. Existe a nossa e existe a de Deus. Provérbio 23, 7, o que é que diz? Como o homem vê a sua alma, imagina a sua alma, assim ela é. Assim ela é. Então, tudo está na concepção. Por exemplo, às vezes você olha para uma pessoa, você não consegue entender. A pessoa, ela vive oprimido, ela vive deprimida, cansada, desanimada, mas ela está com um bom casamento, ela tem saúde, ela tem dinheiro, mas ela vive oprimida. Aí você olha para uma pessoa, irmão, que está vivendo uma pindaíba. O cara está passando uma guerra, uma luta, tudo travado para ele, e o cara está feliz, acreditando em Deus. Por que isso acontece? Isso aqui está na ótica. A questão não está na situação, mas em que realidade essa pessoa está vivendo. Irmão, isso aqui mexe comigo, porque tudo está na nossa realidade ou na realidade de Deus. A questão é que você que tem que escolher qual é que você quer viver. Então, você olha para essas 2 pessoas, você vê uma tem tudo, mas não tem alegria. A outra não tem nada, mas está confiante, está crendo. Agora escute o que eu vou falar para você. A perspectiva da vida, ela se baseia naquilo que nós acreditamos, sim ou não? Sim ou não? Não é assim, cara? A perspectiva da vida se baseia naquilo que nós acreditamos. Isso é a nossa realidade. Pode ser boa ou ruim, mas a nossa realidade está dentro disso aqui. Por exemplo, tem gente que diz que a vida não vai dar certo, não dá mesmo.
porque ela se acostumou com a dor, com o sofrimento. Aquilo é a realidade dela, não pode fugir daquilo. Ela está vivendo aquilo ali. Quando eu estava com depressão, podia comprar a melhor coisa que eu queria, aquilo não me alegrava, porque a minha realidade naquela época era a depressão, era a dor, era o sofrimento. Então ninguém podia me alegrar, nada me alegrava, porque era a minha realidade, irmão. Quando a gente olha lá em Mateus 16, 21 e 32, Jesus chega para o seu discípulo, ele diz: olha, importa eu ir para Jerusalém, lá ser preso, açoitado e morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro se levanta e diz: coitadinho de ti, Senhor, não faz isso não, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Nós vemos aqui duas realidades. A primeira realidade é a realidade de Jesus. Jesus via a cruz como a maior vitória para a humanidade, enquanto Pedro via a realidade da cruz como a destruição do Messias. Você está entendendo? Como a realidade faz toda a diferença, como muda tudo a nossa ótica. Tem tanta gente assim, irmão, que vê uma realidade, uma desgraça, enquanto é uma vitória de Deus. Você conhece alguém assim? Tudo vê desgraça, tudo é desgraça. Meu Deus, isso aí vai acabar com tudo, meu Deus, vai destruir. Não, mas às vezes é uma vitória, é uma transformação, é uma mudança de vida. É a moinha de Deus ali passando. Às vezes é a peneira do Senhor. Às vezes é Deus levando para aquele momento de deserto, para te ativar como ativou a vida de Jesus. Que olhar para Jesus, ih, coitado, esses crentes que não acreditam nisso, dizer: rapaz, Jesus está lascado, entrou no deserto, vai morrer 40 dias sem comer. Você entende? Então a realidade é aquilo que eu estou olhando, que eu estou vendo. A realidade de Jesus é que a cruz era a vitória, para Pedro era a destruição dele. Aí eu te pergunto, qual é a realidade que você está vendo, irmão? Qual é a realidade que você está enxergando? Qual é a realidade que você está vivendo hoje? Tem pessoas que só vê desgraça, desgraça, desgraça. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: arreda daqui, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim dos homens. Em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, o diabo está fazendo você viver a realidade dos homens, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Pedro, Satanás está mostrando para você a realidade dele. E aí eu te pergunto, que realidade você está vivendo hoje? É a realidade da frustração, da decepção, a realidade da escassez, irmão? Qual é a realidade? Deus sempre vai ter uma realidade superior à nossa. Deus sempre vai ter uma realidade superior à que você está vivendo. A Bíblia fala lá em Mateus 8, de 5 a 13. Disse Jesus ao centurião: vai e assim seja feito conforme você crê. E ele chegando, o centurião, o seu servo estava curado. O que estava acontecendo com o centurião? O centurião estava vivendo uma realidade de morte no seu pelotão. Existia a morte rondando no seu pelotão. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus libera uma palavra que muda a realidade dele. Por isso que a verdade tem esse poder. A palavra que é a verdade, ela tem poder de mudar a nossa realidade. Agora ele olhava para aquilo com a outra expectativa. Agora existia vida, irmão. Agora existia vida. Isso me manteve até chegar aqui. Porque quando eu olho para as minhas mazelas, quando eu olho para os meus defeitos, Andriele, quando eu olho para as minhas falhas, eu sei que eu não preciso viver a minha realidade. Eu posso viver a realidade de Deus, aonde eu vou triunfar, aonde eu vou me alegrar em Deus, aonde eu vou ter paz. Quem está entendendo aqui, irmão? Cadê os homens e mulheres que estão entendendo aqui? Levanta a mão, levanta a mão. É essa realidade que Jesus está chamando nesse tempo. É uma realidade superior à sua. Não importa a situação, a ótica de Deus te leva ao impossível. Essa é a realidade que Deus está nos chamando. Aleluia. Aleluia. Irmão, às vezes nós estamos vivendo uma realidade que muita gente não está vivendo.
Eu me lembro, já contei isso aqui para vocês, que quando eu me converti com 2 meses, Deus falou comigo que eu seria pastor. E eu dizia para as pessoas: você é pastor. E as pessoas ficavam rindo, os meus amigos também, tudo era novo convertido. Mas eu estava vivendo uma realidade de Deus, que Deus já tinha plantado no meu coração. Ninguém tira a realidade de ninguém, só se você deixar. Quando Jesus chegou lá em Nazaré para pregar e curar os enfermos, a Bíblia diz que eles falaram: epa, isso aqui não é filho de José? Isso aqui os seus irmãos andando no nosso meio. A Bíblia diz que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres por causa da incredulidade. Ele diz assim: como é que ele tem essa autoridade? Na verdade, Jesus está vivendo a realidade da autoridade de Deus na sua vida, enquanto eles estão vivendo a incredulidade. A pior realidade que o homem pode entrar é a realidade da incredulidade. O cara não acredita mais em nada. Seu coração está pedrificado. Deus não consegue falar com você. Você vem para cá, você dorme no culto. Você vem para cá, vem para ouvir. Seu corpo está aqui, mas sua mente, seu coração está lá fora. E algum problema, um jogo do Brasil que vai jogar agora, fulano que vai fazer uma festa. Você está vivendo uma realidade longe daquilo que Deus está te chamando. Ei, eu quero terminar essa série dizendo para você: é hora de nós se levantarmos e viver a realidade de Deus. Porque nós vamos viver milagre. Irmão, deixa eu falar para você. Eu estou quase com 20 dias sentindo dor de barriga, um mal-estar no meu intestino e na minha bexiga. Mas quando hoje eu estava fazendo essa pregação e lembrando de tudo que Deus falou, tudo que Deus fez na minha vida, eu digo: Deus, eu preciso viver só a tua realidade. Minha vida é tua. Não importa o que eu sinto, o que eu estou vivendo agora. A realidade tua é que eu já estou curado, que eu já estou vivendo acima dessas coisas. Então, quando você entende uma realidade, o problema fica tão pequeno e Deus fica grande na sua vida. E aí você começa a andar por cima de tudo isso. Isso vai gerando paz e você olha e diz: não, isso não me perturba mais. Porque a paz de Deus que excede. Essa é a realidade. Amém, irmãos? Quem crê aqui, levanta a mão, levanta a mão. Pai, em nome de Jesus, que essas verdades se tornem reais nas nossas vidas. Oh, rabaxore, carabaxê. Levante o seu lugar, levante o seu lugar. Aleluia, aleluia. Levante a mão, levante a mão. No nome de Jesus, Pai, nós decidimos hoje acessar a tua realidade, acreditar, viver pela fé, se levantar e entender que sobre o Senhor nós vamos andar sobre as águas. Nós vamos andar sobre as águas. Na nossa intencionalidade, na nossa intensidade. Aleluia. Cadê os intencionais aqui, irmão? Não existe realidade de Deus se você não tem intencionalidade, se você não tem intensidade. Porque para você entrar nesse ambiente da realidade de Deus, tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter paixão, tem que ter fome, tem que ter alegria, tem que ter determinação, tem que ter paixão. Para você acessar essa realidade, você tem que ser intenso. Você tem que ser intencional. A qualidade de agir com pensamentos e propósito. Você entende? Eu quero te desafiar. Você sai do seu lugar nesse último dia dessa série para viver a realidade de Deus. Você vai sair do seu lugar, você vai vir aqui na frente. Nós vamos fazer um clamor profético aqui. Nós vamos declarar que hoje nós vamos sair da nossa realidade, a realidade da morte, da doença, do fracasso, da mente perturbada, daquilo que te oprime, daquela realidade que você está vivendo, que é a sua, mas não é a de Deus. A de Deus, ela é sobre.
A de Deus, ela é sobre. Ela está por cima. Ela está acima. Aleluia. Se Deus, fecha teus olhos, fecha teus olhos. Deus vai te levar à dimensão da realidade dele. Deus vai te levar à dimensão da realidade dele. Deus vai te levar à dimensão da realidade dele. Ora bachore, carabaxé, carabaxé. Ora basuri, carabaxore, carabaxé. Carabasuri, carabaxé. Que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor. Amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Você quer viver a realidade de Deus? Fecha teus olhos. Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que tomar a direção da sua vida. Pastor, como assim? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Ele está falando, eu vou carregar para você. Ele diz, tome a sua cruz e me siga. Irmão, você é o piloto dessa máquina que é você. Você é o piloto dessa máquina. Jesus não vai pilotar por você. Você tem que pilotar. Você que tem que levar essa cruz. A gente precisa tomar a rédea daquilo que é nosso. O nosso corpo, a nossa vida. Tome a rédea disso. Não deixe mais que os sentimentos, os pensamentos ruins tire, tome de conta, tome a direção da sua vida. Se você romper e tomar a direção, a realidade de Deus vai vir. Sabia que 50% da nossa vitória depende também de nós? 50% da nossa vitória, 50% é Deus, mas 50% é nós. Por quê? Porque eu preciso renunciar para Ele vir. A nossa vitória, ela não, as nossas vitórias, elas não vão vencer conquistando, elas vão vencer renunciando o nosso eu, renunciando a nossa vida, renunciando as nossas vontades. É assim que eu gero um ambiente para Deus trabalhar. Você está aqui, irmão? Então começa a gerar esse ambiente. Gera esse ambiente. Tome a posição. Seja o piloto agora. Pegue no volante agora. O volante é seu, a vida é sua. Deus te deu uma única via, um único cartucho. Se você atirar errado, acabou, não tem outro. E esse cartucho é a tua vida. Então, atire certo. Viva certo. Deixa a realidade de Deus vir. Então levante as mãos. Fecha teus olhos. Senhor, a tua palavra foi ministrada, Senhor. Nós estamos aqui num dia profético. O poder transformador da vida cristã. Esse é o tempo de nós vivermos isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venha a tua realidade, Senhor. Que venha a tua realidade. Ora, baixore, carabaxé, carabaxé. Comece a orar, pastores. Comece a orar, comece a orar. Declara em nome de Jesus. Profetizamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que venha a realidade. Venha a realidade. Sim, Deus. No lugar da morte, vida me ofertou.
verdade pregada aqui nessa noite, que venha como uma flecha no coração, rasgando, Senhor, tirando todo o nosso eu, para viver uma realidade superior, uma realidade sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, que cada um receba essa realidade para a tua glória. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Yeah. Que o Senhor levante, que o Senhor restaure, que o Senhor restaure aqui nessa noite. Ora baixore, carabaxê, carabaxô. Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Nós colocamos diante de Ti, Pai, diante de Ti a Tua igreja, que possamos triunfar das verdades, triunfar nas verdades. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. O Cordeiro que por mim se entregou e os teus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Aleluia! Se entregou, os teus pecados lavou. Nós não vamos viver mais o básico. Não vamos viver mais o básico.